A chama de Moriá, o caso de Arson que mudou vidas. Em uma noite sombria de setembro de 2019, a pequena comunidade de Moriá, no interior de Nova York, acordou com o som estrondoso de sirenes. Havia um fogo devorador lambendo as chamas em uma casa familiar conhecida por sua fachada charmosa e um jardim normalmente florido. O que parecia inicialmente um acidente trágico logo se tornaria um dos casos mais chocantes de arson da história local. Neste documentário, mergulharemos fundo nesse enigma, onde a linha entre o bem e o mal se desfaz nas chamas das decisões humanas. Os habitantes de Moriá tinham uma rotina tranquila, marcada por festas de fim de semana e reuniões comunitárias. A família envolvida, os Johnsons, era respeitada por todos e conhecida por seus atos de caridade. Portanto, quando o fogo consumiu sua casa, com ela, a vida de 2 de seus membros, a comunidade se dividiu entre a dor e a incredulidade. Era impossível imaginar que qualquer coisa assim pudesse acontecer a uma família tão querida, dizia uma vizinha, ainda em choque. As primeiras investigações indicaram um acidente pelo uso descuidado de velas. Mas à medida que os dias se passaram, os detalhes começaram a não se encaixar. Relatos contraditórios surgiram. Um dos sobreviventes, Katy Johnson, foi encontrada inconsciente no quintal, mas seu testemunho inicial era repleto de lacunas. Como ela havia conseguido escapar das chamas? O clima de desconfiança começou a pairar sobre Moriá como uma nuvem pesada. Os investigadores, liderados pelo detetive Mark Peterson, começaram a investigar a fundo a vida da família Johnson. O que descobriram seria revelador. Os Johnsons não eram apenas uma família tradicional. Eles enfrentavam desafios financeiros significativos, incluindo dívidas acumuladas em decorrência de um negócio que havia falido. Christopher Johnson, o patriarca, lutava contra a pressão e o estresse, enquanto lidava com o peso de suas responsabilidades. Os relatórios financeiros mostraram que, antes do incêndio, a família havia contratado um seguro de vida exorbitante. Isso acendeu uma luz de alerta, dizia Peterson em uma entrevista. Os números não mentem, e quando a tragédia bate à porta, as verdades emergem de maneiras que nunca imaginaríamos. Conforme a investigação avançava, surgiram boatos de que Katy era infeliz no casamento e havia um amante. Isso levantou questões perturbadoras. Seria possível que eles estivessem envolvidos em um plano para obter o seguro? Seria amor ou apenas desespero? As respectivas famílias de Katy e Christopher se tornaram os principais suspeitos. Mas a verdade estava mais próxima do que ninguém poderia imaginar. O clímax da história chegou semanas depois, quando uma nova evidência foi revelada. Um vídeo de câmera de segurança próximo ao local do incêndio mostrou uma figura sombria entrando e saindo da casa minutos antes das chamas começarem. A polícia focou sua atenção em um ex-funcionário da empresa de Christopher, que havia sido demitido por roubo. O homem, desolado e arborizado em sua má sorte, foi rapidamente localizado e se entregou. Durante o interrogatório, revelou que conhecia os problemas financeiros da família e que havia sido abordado por Christopher para ajudar na queima da casa em troca de uma parte do seguro. Essa confissão ressoou na comunidade como um trovão. O patriarca, alguém que sempre foi visto como um pilar de moralidade, tinha orquestrado sua própria tragédia. Contudo, a verdadeira vulnerabilidade emergiu quando Katy, já em tratamento psicológico, relatou evitar que o marido tomasse a decisão final de matar seu próprio futuro. "Eu não queria isso", disse ela, em lágrimas. Suas palavras refletiam um amor distorcido, um conflito de interesses e de vontades que culminou em uma série de escolhas fatais. O veredicto final veio meses depois de um processo carregado de tensão. Christopher foi condenado a 25 anos de prisão por conspiração e arson. Katy, embora inocente das chamas, viveu com o peso do que poderia ter sido uma vida completamente diferente. No entanto, como lidaria as dores da perda, a culpa e a traição em um cenário que havia se tornado um inferno? As chamas que destruíram a casa dos Johnson também queimaram laços, sonhos e a inocência de uma comunidade que acreditava na bondade e na moral. O eco das decisões tomadas naquela noite de setembro ainda ressoava no coração dos moradores de Moriá. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre como lidamos com as consequências em nossa vida a partir de então. Esse é um dos vizinhos, evocando a fragilidade das relações humanas.
Anos depois, em uma visita a Moriá, muitos ainda falavam sobre os Jones, mas agora com um gravíssimo peso nas palavras. O incêndio não se apagou na memória coletiva. Ele se tornou um símbolo de como a ambição e a desesperança podem conduzir uma pessoa a caminhos terríveis. A vida pode nos empurrar para lugares sombrios, mas se formos fortes o suficiente, podemos encontrar a luz, mesmo nas sombras mais profundas. Refletiu uma idosa que havia sido amiga da família. O mistério que começou com uma tragédia agora se torna um lembrete triste para todos sobre os limites do que faremos por amor e dinheiro. As chamas podem ter consumido uma casa, mas não haviam apagado as chamas da reflexão que permaneceriam acesas em Moriá para sempre. Qualquer que seja o futuro da cidade, a pergunta ecoará eternamente: até onde você iria por amor ou desespero? E que preço está disposto a pagar por uma vida que sente ter perdido? Esse dilema moral se torna uma caixa preta para muitos, revelando que, em última análise, a verdadeira tragédia reside não apenas nas ações, mas nas decisões que nos levam a elas.